E aí, gente, beleza? Vamos começar aqui mais uma aula, né, de história para a gente ampliar os nossos conhecimentos, né? Nós temos aqui um tema hoje, inclusive eu já tenho até um vídeo postado no meu canal sobre esse tema, que é reforma e contra-reforma, né? E hoje aqui nas nossas atividades domiciliares, nós temos aqui novamente esse tema, só que de uma forma mais aprofundada um pouco, né? A gente pode aqui tentar aprofundar mais um pouco. Inclusive, eu tenho até a indicação, né, de um filme para vocês, que é o filme Lutero. É um filme muito legal, muito bom, que explora bem esse assunto da reforma, né, da igreja protestante. Não sei quantas horas são esse filme, não sei se é 2 horas de filme, não sei, se não for 2 horas é perto de 2 horas, viu? Mas é muito bom o filme. Ele é um filme baseado em fatos, né, fatos históricos reais que aconteceram realmente. E hoje, iniciando aqui no 13º dia do mês, né, 13º dia que eu digo, 13º dia de aula, né, de dias letivos, né, porque hoje é 16, no caso, amanhã é 17. No caso, a minha aula está sendo gravada hoje, dia 16. Nós vamos aqui começar com esse tema aqui sobre o movimento de reforma. O porquê aconteceu a reforma protestante, né? Isso, gente, não é uma opinião minha, certo? Isso é o que é colocado nos livros de história, né? Explicando como aconteceu, de acordo com quem pesquisou, com quem escreveu, e está lá algumas ideias, algumas teses, né, que eles escreveram, teses de doutorado, dissertação, de mestrado, né, professores mestres aí, que escreveram sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós temos aqui que a reforma protestante foi um movimento europeu de criação de novas igrejas de credos religiosos em oposição aos dogmas católicos. Já a contra-reforma foi a resposta que a Igreja Católica deu a esses movimentos, que ameaçavam diminuir seu número de fiéis, sua influência política e principalmente sua riqueza. Certo? Então, essas duas ideias aqui de reforma protestante e contra-reforma são temas bastante explorados no 7º ano, no ensino médio, no 2º ano do ensino médio, temas que eles vão ser mais também explorados numa faculdade de história, numa faculdade de filosofia, de sociologia, né? Então, o que foi assim a reforma protestante? A reforma protestante, gente, foi uma forma que muitos católicos encontraram para tentar consertar os possíveis erros que a Igreja Católica vinha cometendo durante a sua história, desde a sua fundação. Um dos questionamentos dos reformistas era a questão da indulgência, né? A indulgência era uma forma de você vender o seu perdão, de você comprar o seu perdão de um determinado pecado que você tinha. Você pecava, aí você ia lá no padre e dizia: padre, eu pequei assim, assim, assado, se confessava, e o padre justificava o pedido ou a venda, né, do perdão, justificava pelo fato de, quando você dá dinheiro à igreja, você está fazendo uma caridade. Quando você está fazendo uma caridade, um ato de bondade, você está sendo um homem bom, uma pessoa boa. Você está sendo uma pessoa generosa, e a Bíblia ressalta muito essa questão, valoriza muito, o cristianismo valoriza muito essa questão da bondade, da pessoa amorosa, da pessoa que é prestativa, que faz bondades, faz caridades, certo? Então, quem nessa época estava precisando de dinheiro, vamos dizer assim, que fosse abençoada com caridades, era a igreja, porque a igreja estava fazendo
Por exemplo, a Basílica de São Pedro, que foi gasto muito dinheiro para construir essa basílica lá no Vaticano. Então, quem ajudasse a igreja estava fazendo uma grande obra. E essa grande obra era, vamos dizer assim, ela era retribuída, ela era vista por Deus e era retribuída com o perdão do pecado. E esse perdão se transformava, essa compra de, vamos dizer assim, compra de santidade, essa compra de purificação, ela tanto impedia da pessoa passar pelo purgatório, que era um local quando a pessoa morria, a pessoa ia para o purgatório, ele era purgado. A palavra purgar, gente, significa apurar. Por exemplo, antigamente, quando eles faziam cana-de-açúcar, cana-de-açúcar não, né, gente? Quando eles faziam açúcar com a cana-de-açúcar, eles colocavam lá o caldo da cana para ferver. Quando aquele caldo ia fervendo, apurando, né, ia virando aquele doce, né, tal. Então ele ia purgar aquele caldo da cana, ia purgar. Então ia se transformar ali num doce, ia se transformar em um açúcar, se transformar em um melaço, em uma rapadura, nessas coisas. Essa questão do purgar também está ligada à questão da purificação do ouro, né? Purgar o ouro, fazer com que o ouro derretesse e purificar mais ainda o ouro. Então, quando uma pessoa pecava, a pessoa tinha que ser purificada, a pessoa tinha que passar pelo fogo. Esse fogo poderia ser o fogo da Inquisição, né? O fogo do tribunal, que era como eu falei nas aulas passadas, que era a pessoa ela era colocada em uma madeira, né, um tronco de madeira amarrado, e ao redor ia colocado outras madeiras para queimar e matar a pessoa queimada. Às vezes as pessoas eram enforcadas e tal. Mas caso a pessoa não passasse por aí, poderia também passar pelo purgatório. Então quem não quisesse passar pelo purgatório tinha que comprar o seu perdão, comprar a sua santidade, a sua purificação, para não passar por esse fogo lá, para ir direitinho para o céu logo, na hora que morresse. Então isso era a venda de indulgência, venda de perdão de pecado. E automaticamente essa venda de perdão, essa indulgência, lhe dava o direito de você ter o seu galardão. Porque a Bíblia fala, segundo o cristianismo, segundo a interpretação cristã, é que o nosso, vamos dizer, o nosso galardão lá no céu, ele é de acordo com as nossas bondades, com os nossos feitos aqui na terra. Se a gente tem muitas bondades, a gente tem um grande galardão. Lá em Apocalipse fala, se eu não me engano, em Apocalipse. Nas cartas de Paulo também tem algumas indicações sobre esse questionamento. Quanto mais bondade você faz, maior é o seu galardão. Então, quanto mais dinheiro você desse fazendo bondades, maior seria o seu galardão. Então, gente, isso era uma confusão para aquelas pessoas que estavam estudando a Bíblia, lá dentro dos mosteiros, os monges, né, que estudavam lá dentro dos monastérios, né, dos mosteiros, monastérios, dentro dos conventos. E, inclusive, um desses caras, ele era alemão, o nome dele era Martinho Lutero. Gente, teve uma época aí, né, que ele estava lendo muita Bíblia, ele começou a entender, a fazer as suas próprias interpretações, porque naquela época ninguém podia interpretar a Bíblia, somente o Papa tinha o poder, o direito de interpretar. Mas Martinho Lutero, ele começou a questionar essa coisa da interpretação, dizer que todo mundo podia interpretar a Bíblia, inclusive ele interpretou e conseguiu elaborar 95 teses que ele colocou lá na porta da igreja no dia de uma grande festa que ia ter lá na cidadezinha dele, chamada de Wittenberg, se eu não me engano, o nome da cidade, a Alemanha, interior alemão, cidadezinha 3, 4 mil habitantes. E ele era padre lá, ele já tinha sido monge lá no mosteiro e tinha sido destacado para ser padre lá nessa cidadezinha muito pequena. E lá teve uma festa muito grande, ele aproveitou a viagem e botou lá a placazinha lá, um papel, as 95 ideias dele. As 95 respostas sobre as 95 questionamentos que ele mesmo criou. Essa questão do perdão do pecado, a venda de indulgências. Também, gente, tinha a questão da simonia. O que é a simonia? O cara pegava um pedaço de osso, canela de jumento, canela de boi, qualquer osso lá.
serrava um pedacinho pequenininho e vendia dizendo que era ossos de Cristo. E esse dinheiro ia para a construção das igrejas, né? Ia para a igreja católica. Também pegava pedaços de... Isso é o que alguns livros de história falam, né? Não é eu que estou dizendo, não estou dizendo nada. Isso aqui é alguns livros de história, tem vários livros didáticos, né? De história do ensino médio, do ensino fundamental, e também tem muita coisa a nível superior, de faculdade, que também fala sobre isso, que era o pecado, vamos dizer assim, o pecado, né, que Lutero chamou da simonia, que era a venda de relíquias, que no caso eram pedaços de madeira, que eles diziam que eram pedaços de madeira da cruz de Cristo, pedaços de pano, diziam que eram das vestes de Jesus, e tudo isso era vendido de forma muito cara. Eles arrecadavam muito dinheiro com isso. Gente, só um detalhe, abrindo parênteses aqui. Essa questão de relíquias, ela está sendo muito relembrada hoje, né? Hoje a gente liga a TV, você vai ali assistir alguns programas de pastores evangélicos, eles vendem, né, muitas coisas e dizem que tem um poder de cura essas coisas. Eu já vi os caras vender vassoura ungida, eu já vi eles venderem óleo ungido, já vi eles venderem água ungida e ultimamente até um feijão ungido o cara vendeu e falou até que curava o coronavírus, né? E várias outras coisas, lenços, pedaços de pano, um monte de coisas que eu já vi eles vendendo. O mesmo pecado que a Igreja Católica, se é que isso é pecado, o mesmo pecado que a Igreja Católica cometeu, o mesmo erro, vamos usar a palavra erro, o mesmo erro que a Igreja Católica cometeu na Idade Média, muitas igrejas, né, estão cometendo esse pecado hoje. Depois que Lutero pregou essas 95 teses, foi surgindo vários movimentos, inclusive um movimento na Alemanha chamado luteranismo, que pregava as ideias de Lutero, defendia essas ideias de Lutero. Lutero ele não foi morto, ele foi contra a igreja, ele lutou contra a igreja, mas ele não foi morto, porque geralmente ele era condenado na fogueira da Inquisição. Porque tinha muitas pessoas grandes que defendiam ele, né? Empresários, burgueses, né, que eram chamados de burgueses na época, mercadores, grandes comerciantes, inclusive reis, políticos, pessoas poderosas, príncipes da Alemanha, que defenderam Lutero. Surgiu o anglicanismo na Inglaterra, pelo rei Henrique VIII, surgiu também o calvinismo, certo? O calvinismo, gente, ele surgiu através do francês João Calvino. Isso foi pregado na Suíça. Ele era um teólogo francês que pregou essa ideia da predestinação, que é dos pilares, uma das bases do calvinismo, lá na Suíça, né? Foi lá na Suíça que isso se proliferou, vamos dizer assim. Então a Contra-Reforma foi uma forma que a Igreja Católica conseguiu para poder conter esse avanço da Reforma Protestante. Gente, esse vídeo está muito longo. Agora nós vamos lá para a tarefa. Eu vou passar uma tarefa para vocês resolverem a partir desse vídeo. Valeu, pessoal!